Olá família, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui do Manual do Casamento. Hoje nós vamos falar exatamente sobre o dia do juízo. Quando será esse dia? Será que esse dia está se aproximando? Será que esse dia ainda está longe? E agora, hein? É o que nós vamos descobrir. Eu já quero começar dizendo para você o seguinte. Esses são estudos que, sinceramente, eu quero terminá-los no sábado. Mas são estudos que, se nós fôssemos estudar por um mês, seria possível estudar por um mês. Porque realmente tem muito conteúdo, tá? Então, para que nós não venhamos a perder tempo, vamos em busca de respostas. Quando, de fato, começa o dia do julgamento? Não só quando começa, né? É importante saber também quando acaba. Nós vamos descobrir isso. Vamos começar nossas leituras da noite no livro do profeta Daniel, a partir do verso 9, que tem uma narrativa que traz uma referência de tempo e de tribunal, de juízo, que fala bem assim: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça pura como a lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Bem, nós temos essa narrativa justamente no momento em que o profeta Daniel está tendo visão acerca do chifre pequeno, né? Do quarto animal, que é aquele período de transição, quando começa justamente, rompe-se os 10 reinos, as 10 tribos bárbaras do Império Romano, e agora começa o período da Igreja Apostólica Romana. E então, naquele momento, ele tem esta visão, de que tronos foram colocados, e de que os livros então foram abertos. Para que não reste dúvida de que aqui ele está fazendo uma narrativa no que diz respeito de um julgamento, de um tribunal, olha como ele continua, agora o anjo explicando para ele, no verso 26 e 27. Olha o que é dito. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir, para o desfazer até o fim. Então o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Bem, conforme nós vimos aqui, de fato nós temos no período em que inicia-se a caminhada, né, da Igreja Apostólica Romana, é relatado que no céu tronos foram postos, livros foram abertos e um juízo já foi proferido ali. Inicialmente um juízo específico sobre o chifre pequeno, sobre a Igreja Apostólica Romana, conforme diz aqui em Daniel 7. Mas será que este mesmo tribunal que se assentou naquele período é o tribunal que julgará a mim e a você? É o tribunal que julgará todo o restante da humanidade? Seria este mesmo tribunal? É o que nós vamos descobrir. Esta mesma cena, ela é repassada também no livro do Apocalipse. Vamos lá para o livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, agora no capítulo 4. Do verso 1 ao verso 5, diz bem assim: Depois dessas coisas, olhei e eis que estava posto uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono.
E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônia, e o arco celeste estava em redor do trono. É interessante, né? O profeta Daniel fala que ele viu uma roda, né, de fogo. Aqui é mencionado um arco celeste. E aparência semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. Daniel diz que ele apenas viu tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Lembra do fogo que Daniel viu lá? Aqui João também vê, mas aqui é dito que eram 7 Espíritos de Deus. Por que 7 Espíritos de Deus? O que seria isso nesse tribunal, afinal de contas? E aí agora no capítulo 5, nós temos mais algumas coisas interessantes para se ler. A partir do verso 1 fala assim: E vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Interessante que aqui você tem um livro com vários selos, ou seja, com várias partições, com vários capítulos, digamos assim, só que são 7, né? E Daniel falou que foram abertos livros, ou seja, ele também pluralizou o livro que era aberto. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. Então, um dos anciões me disse: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E eis que olhei, e no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 seres e os 24 se prostraram diante do cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Bem, nós tivemos aqui então 2 relatos, 2 referências cruzadas de Daniel e Apocalipse do mesmo episódio. É a narrativa de um tribunal posto no céu, livros abertos diante de seres celestiais. E agora começarão então os julgamentos. Só que uma coisa interessante, porque dar-se destaque aos 7 Espíritos de Deus. O livro que ninguém podia abrir, que ninguém podia olhar, tinha 7 selos. E apenas um pôde olhar, que pôde pegar, abrir e ler o conteúdo desse livro, que era Jesus. E é interessante as referências de Jesus, né? O leão da tribo de Judá, um cordeiro como tendo sido morto, mas estava vivo. Ou seja, depois da morte de Cristo, é que se assenta esse tribunal, tendo Cristo como aquele que de fato terá o poder de julgar, ou pelo menos até esse momento, né, de abrir os livros. E aí vem algumas questões que se levantam, né? Que livros são esses? Que 7 livros são esses? E que tribunal é esse que é dividido em 7 partes? Vamos compreender algumas coisas interessantes. Primeiro, muitas pessoas falam assim que a vida imita a arte, né? Ou a arte imita a vida. Na verdade, nós poderíamos dizer que o mundo secular imita Deus, ou seria Deus que imita o mundo secular?
Não, né? É o mundo secular que imita Deus. A Bíblia ela traz um modelo de julgamento, ela traz uma visão de trono, de tribunal. E é interessante como muitas culturas, quando adotam os seus sistemas judiciários, e colocam também, né, os seus tribunais, os seus juízes para julgar, buscam muitas semelhanças no que a Bíblia descreve, porque o juiz em um tribunal humano, ele é semelhante a Deus. Ele decide o futuro daquela pessoa, ele decide o futuro de uma nação. E é natural que criasse, então, uma atmosfera, um ambiente, onde quem olhasse tivesse esse temor também, diante de um tribunal humano. Então, nós precisamos tomar alguns cuidados. Por quê? Nós corremos o risco de assimilar que o tribunal de Deus é igual a um tribunal humano. E não é. O que nós temos, na verdade, é no tribunal humano algumas características que se assemelham ao tribunal de Deus. Mas os ritos, a forma com que se dá o tribunal de Deus é diferente dos nossos tribunais humanos. Tá bom? Então você precisa ter ciência disso, até para que a sua mente não se confunda. Mas vamos compreender isso daqui então. Nós temos um tribunal que se assenta após Cristo subir ao céu, na condição agora de cordeiro, que foi morto. E agora existe um tribunal, existem testemunhas. Nós já falamos sobre esse tribunal, né, que ele é composto por seres humanos que venceram. É composto por legiões de anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. É composto por querubins, tem pelo menos 4 querubins presentes. Então, diante de todo este cenário, abre-se os livros. Ok. Então, seria certo dizer que esse tribunal já começou, Diego? Sim. Mas aí agora nós temos algumas dúvidas, né? Afinal de contas, o que seria esses 7 Espíritos de Deus? O que seria esses 7 selos desses livros que foram abertos? E se o tribunal já começou, acaso eu já fui julgado? Será que o tribunal de Deus demora tanto tempo igual ao tribunal humano? Será que um processo de julgamento de Deus demora tanto tempo igual a gente costuma ver por aqui? É isso que nós precisamos entender. Vamos dar um pulinho para que a gente entenda esses 7 períodos, né? Esses 7 Espíritos de Deus, esses 7 selos. Vamos dar um pulinho para o último período deste tribunal, tá? E você vai encontrar esse último período no livro do Apocalipse, no capítulo 8. Ó, lembrando que nós entendemos aonde ele começa. Nós ainda não falamos sobre os 7 períodos do tribunal, ou as 7 fases desse tribunal. E nós iremos fazer a leitura do último, tá? Do último. A última parte dele começa assim no capítulo 8. E havendo aberto o 7º selo, ou seja, Cristo estava ali, né? Abrindo aquele livro que ninguém podia olhar, ninguém podia ler, ninguém podia abrir, tocar no livro. Cristo agora está abrindo o último selo, a última parte, dentro de um tribunal que foi posto no céu. O que aconteceu? Fez silêncio no céu por quase meia hora. Ou seja, quando ele abre a última fase do tribunal, eis que agora existe, no primeiro momento, um silêncio no céu por meia hora. Silêncio você pode considerar, dentre muitas coisas, como um período de atenção. Não pode? Você já viu quando você ia, talvez, quando não conhecia Jesus, quando você ia num cinema e de repente, no momento de maior atenção do filme, como é que estava o cinema? Todo em silêncio. Ou até mesmo, né, se você nunca foi no cinema, não está perdendo nada. E você está dentro da igreja assistindo uma pregação, uma ministração, e de repente, quando está se contando uma história no momento mais importante, como é que está toda a igreja? Em silêncio, prestando atenção. Então aqui você teve, assim que abriu-se o último selo, silêncio por meia hora. Só que esse silêncio por meia hora tem uma razão, viu?
Tem uma razão. Mas vamos dar sequência no que acontece quando ele abre esse último selo. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e a estes foram dadas 7 trombetas. Ou seja, na última fase, começa-se uma nova fase. Espera aí, não vamos complicar muito por agora. E veio outro anjo e se pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono de Deus. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou este incensário, encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Bem, agora vamos entender isso daqui. Começou um último cenário. Cristo abre o último selo, a última fase. Ok. E de repente, eis que aparece um anjo trazendo um incensário de ouro. Este anjo ele vai até a presença de Deus. Uma fumaça toma conta de todo lugar. E logo em seguida este anjo, ele percebe que a outros 7 anjos foram dados trombetas. E agora ele pega esse incenso e joga sobre a terra. O que seria isso? Quando você pega essas características, e aí você lembra, olha, incensário, último dia do julgamento, ou última fase do julgamento, 7 trombetas, uma fumaça. Quando nós vamos fazer a referência cruzada desses elementos, você sabe aonde que nós vamos parar? Eu vou mostrar para você. Agora eu preciso que você abra sua Bíblia lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, no capítulo 16. E nós vamos ler aqui alguns versos. Primeiro eu quero ler a partir do verso 2. O que está acontecendo aqui? E diz assim: Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Opa, lá nós vimos fumaça, aqui nós estamos vendo nuvem, seriam referências semelhantes, né? Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. No verso 5. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Olha o verso 22 agora. Aqui traz, na verdade aqui traz o final. Eu acho que eu posso ler a partir do verso 5, né? Vamos ler tudo, tá? A partir do verso 5, até para que você entenda. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e por sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, e um será pelo Senhor, o outro será pelo bode emissário. Então Arão fará chegar sobre o bode, sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de então levá-lo ao deserto como bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele,
e fará expiação por si e pela sua casa, degolará o novilho da sua expiação, tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e levará para dentro. Opa! Aqui agora começou a aparecer as características. Ó. De repente, Arão, na condição de sumo sacerdote, neste evento, para quem ainda não entendeu, aqui nós estamos falando do Yom Kippur, o dia da expiação, que acontecia no 10º dia do 7º mês da nação de Israel, no santuário que Deus havia instituído por meio de Moisés. Então, quando chegava nesse dia, ele separava ali as ofertas, uma por ele, outra pelo povo. Ele adentrava com essas ofertas ali. Tinha um outro animal que ele levava, vivo, o qual era transferido todos os pecados que foram confessados ali naquele santuário sobre este bode, o qual era levado ao deserto, chamado de bode emissário. E agora, olha essas características, se não são idênticas ao que nós vimos lá no livro do Apocalipse. Ele tomaria um incenso, um incensário, com brasas de fogo do altar, igual lá, iria diante do Senhor, após o véu, que era onde o Senhor apareceria, e olha o que aconteceria. E ele porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório. A nuvem lá, você lembra que ele citou a fumaça tomando conta do lugar? Que está sobre o testemunho. Opa, que testemunho é esse? Que testemunho é esse? Nós estamos falando de tribunal, estamos falando de uma cena de juízo, e agora aqui está falando de testemunho. Tá, testemunho nós ainda vamos estudar essa semana. Então tomará o sangue do novilho e com o seu dedo sobre a face do propiciatório espargirá. Para o lado oriental e perante o propiciatório espargirá 7 vezes. Lá os anjos ganharam 7 trombetas. E depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com que fez com o sangue do novilho, e espargirá sobre o propiciatório, perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel, e por suas transgressões, e de todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. Até aqui, eu acho que é o suficiente, né? Eu vou explicar para vocês o restante. O que nós estamos tendo aqui? Dia da expiação. Qual era o propósito do dia da expiação? Dar fim a todos os pecados confessados pelo povo de Israel, que foi levado até o santuário. Como é que isso acontecia? Qualquer dia da semana, do mês, a pessoa cometeu um pecado. Ela pegava um cordeiro, ela levava o cordeiro até o santuário, nos horários dos sacrifícios contínuos, era o nome, é contínuo porque nunca parava. E então ali ele confessava o seu pecado sobre a cabeça do cordeiro, diante da presença do sacerdote, e então ele matava o cordeiro, fazendo uma transferência do pecado dele para o cordeiro. Ok, então o pecado agora está sobre o sangue do cordeiro. Só que esse sangue do cordeiro era levado para dentro do santuário. Certo? E agora, como é que nós tiramos esse sangue lá de dentro? Então você tinha, curiosamente, 6 cerimônias que antecediam a 7ª cerimônia, que era o dia da expiação. Você tinha a Páscoa, você tinha os pães sem fermentos, você tinha as primícias, você tinha o Pentecoste, e aí você tinha as trombetas, e você tinha, Não, são 7 cerimônias. Era sábado, Páscoa, pães sem fermento, ou pães asmos, as primícias, Pentecostes, as trombetas e a expiação. Você tinha 7 cerimônias que foram instituídas para o santuário, que antecediam, ou que fechavam o processo de juízo.
Isso na nação de Israel, tá bom? Certo. E neste dia, Arão, que era o sumo sacerdote, ele agora entrava no lugar que nenhuma outra momento, nenhuma outra vez no ano podia se adentrar, que era atrás do véu, aonde a presença de Deus se fazia, aonde tinha o testemunho, aonde tinha o propiciatório e era onde a fumaça, né, a nuvem, a presença do Senhor, a Shekinah, se manifestava. E então, agora, havia dois eventos que aconteciam lá dentro. Primeiro, sangue da expiação era passado sob o propiciatório, ou seja, no propiciatório era passado. O testemunho ficava protegido, porque conforme o texto que lemos, o testemunho ficava dentro da arca. E aí nós temos o propiciatório que impedia de manchar o testemunho. E nós temos agora a presença de Deus descendo naquele lugar. Então a primeira parte do sangue era passado nas pontas do propiciatório. A segunda parte envolvendo o sangue era pegar esse sangue, aspergi-lo 7 vezes. 7 vezes. E depois era transferido o sangue, símbolo, né, de todo o pecado que foi levado até o santuário durante todo o tempo, era transferido para esse bode que foi tirado à sorte, e esse então agora era levado ao deserto e morria lá. Pronto. Desta forma, ocorrendo isso, estava feito o juízo da nação de Israel. Por que feito o juízo da nação de Israel? O que era dito em relação a esse dia? A pessoa pecou durante o ano, certo? Ela pecava e morria? Não. Ela pecava, ela tinha oportunidade de arrependimento, ela levava o seu cordeiro, ela confessava o seu pecado. E ela morria? Não. Estava tudo de boa. Só que quando chegasse nesse dia, a ordem era o seguinte: olha, vai cada um para sua casa, se fecha lá dentro e com o coração contrito e aguarde, porque se o teu pecado não for perdoado, se porventura você não teve pecados confessados diante do Senhor, o Senhor irá te fulminar e então agora você será morto. Então, quando o sumo sacerdote estava fazendo isso no santuário, o pessoal ficava todo atrito, né? Com o coração contrito nas suas tendas, nas suas casas, porque a qualquer momento poderia ser morto ali, se porventura não tivesse tido algum pecado confessado. Se porventura o sumo sacerdote também, porque o sumo sacerdote também oferecia sangue por ele. Se o sumo sacerdote também não conseguisse ser aceito por Deus, nada daquilo aconteceria. E aí é curioso, por quê? Porque agora quando nós olhamos para a história de Cristo, Cristo fala que ele era o santuário. Que João, mencionou, João Batista, mencionou que ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em outro momento foi dito que ele era o nosso sacerdote. Paulo em Hebreus diz que ele é sumo sacerdote. Ele foi o pão que desceu do céu. Ele foi a representação dos 12 pães da propiciação. Ele foi a luz do mundo, os candeeiros que estavam lá dentro. A água da vida. Tudo isso são elementos que estavam no santuário. Ele era o próprio modelo da lei, da vara de Arão, o escolhido de Deus, e do maná, o pão que desce do céu, que está tudo dentro da arca da aliança, o testemunho, mas nós vamos estudar sobre isso outro dia. Ele era o propiciatório, ele era a própria Shekinah que descia ali, porque a Shekinah significa Deus conosco. Um dos nomes de Cristo é o quê? Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Então Cristo cumpriu tudo aquilo. E agora quando nós vemos lá em Apocalipse, nós temos um livro, nós temos um tribunal e nós não temos ninguém hábil a exercer juízo. E eis que agora João chora, porque não tem ninguém que possa fazer isso, mas ele é confortado quando alguém diz assim: olha, está ali, ele venceu.
Ele pode pegar o livro. Ele pode desatar os 7 selos. Ele pode, porque ele é o cordeiro que foi morto. Ele é o leão da tribo de Judá. Então agora nós percebemos que Cristo, ele oferece o seu próprio sangue por si próprio, para se capacitar na condição de sumo sacerdote, mas ele também oferece o seu sangue na condição de cordeiro pelos nossos pecados. Só que perceba que Cristo agora ele não está resolvendo um problema do santuário terrestre, porque no santuário terrestre se resolvia todo ano. Cristo agora está no santuário celestial. Então ele está resolvendo um problema eterno. Porque o pecado, a transgressão, na verdade, não começou aqui na terra. Ela começou no céu. O pecado, a maldade chegou até o céu. A Bíblia fala que 1/3 dos anjos caíram. E agora nós temos um cordeiro que foi morto e chegou no céu. O lugar puro, santo, perfeito, se contaminou com o pecado. De uma forma ou de outra, o santuário de Deus acabou recebendo imundícias, transgressões, iniquidades, vinda das suas criaturas. E agora Cristo está exercendo esse juízo. Então, nós conseguimos perceber que o santuário terrestre, ele traz para nós um modelo de julgamento, de juízo, que Deus exercerá, ou está exercendo, no céu. Por que nós podemos confiar nisso? Porque ela começa o tribunal com essas características. A narrativa de 7 eventos, de 7 períodos, de 7 selos, se assemelha aos 7 eventos, às 7 cerimônias que Deus instituiu no santuário terrestre para que se achegasse até o dia da expiação, tal qual nós lemos lá no livro do Apocalipse. E aí quando nós chegamos no 7º selo, no último evento, é o mesmo evento que nós vemos lá no santuário terrestre, que é a 7ª cerimônia. Então quando você faz as referências cruzadas, elas fazem assim, ó, uma engrenagem perfeita. Elas se completam. Então se eu quero entender o que está acontecendo no céu, basta eu olhar aquilo que acontecia na terra. Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele fala isso. Ele fala assim, olha, porque agora nós temos um sumo sacerdote muito mais perfeito do que havia aqui na terra. Se sangue de cordeiros era suficiente para expiar pecados aqui na terra, quanto mais o sangue do Filho de Deus. E agora o sumo sacerdote que temos, ele não adentrou em templo feito por mãos humanas, mas ele entrou no próprio santuário de Deus. Ou seja, as mesmas analogias que nós vemos no santuário terrestre, nós vemos isso replicado no Novo Testamento, principalmente, Paulo escrevendo aos Hebreus e João, por meio do livro do Apocalipse, isso acontecendo no céu. Então não existem, até este momento, a possibilidade de nós entendermos que havia um julgamento específico na terra e haverá outro totalmente diferente específico no céu. Percebe? Quando nós falamos acerca de numerologias, por exemplo, eu gosto muito, nós percebemos que vários elementos que se repetiam no santuário terrestre também se repetem nesse cenário. E a minha vontade agora de falar sobre essas coincidências é enorme, mas eu vou aguardar, eu vou fazer isso no dia certo, tá? Mas fato é que nós temos isso. Então, o que nós podemos tirar de conclusão a princípio, tá? O vídeo não está acabando ainda não. Ainda temos mais alguns versos para ler. O que nós podemos tirar de conclusão disso? Primeiro, os 7 períodos que o livro do Apocalipse traz, que são as 7 cartas, as 7 igrejas, e os 7 selos que foram desatados a partir do momento em que Cristo tomou o livro na mão, são 7 períodos onde a justiça de Deus, o juízo de Deus, foi peculiar. Por que eu digo que foi peculiar? Porque, por exemplo, se você ler a primeira carta, ou o primeiro selo, você vai ver que tem uma narrativa e existe uma promessa àquele que vencer aquele período. E, curiosamente, a promessa e as dificuldades apresentadas naquele primeiro período são diferentes da do segundo período.
que são diferentes do terceiro período, que são diferentes da do quarto período, e assim sucessivamente. Ou seja, parece que para se ser aceito no céu, existem requisitos diferentes em cada fase. Um princípio, ele sobressai de todos. Se eu quero alcançar o céu, eu preciso da graça de Cristo, eu preciso crer nele, eu preciso me tornar um cristão para que eu obtenha o céu. Mas não apenas isso. Eu preciso atender aquilo que Deus quer de mim para o tempo em que eu fui chamado. Então, por exemplo, você tem um período das cartas onde fala de Jezabel. Jezabel, né, suposta Jezabel, uma mulher, uma prostituta, lá na narrativa da carta, ela está corrompendo os cristãos, os bons costumes espirituais. E então é dado uma advertência, fala assim, olha, resista a ela, não siga ela. E aí a quem vencer será dado uma recompensa em contraste a tudo isso que você está sofrendo. Quando você vai para a quinta carta, por exemplo, o quinto período, já é dito assim, olha, importa que complete o número daqueles que têm que ser mortos, por causa do nome de Cristo. Opa, peraí, agora já não é mais princípio de Jezabel. Agora não se trata de nós defendermos as Escrituras usando eloquência, argumentos, unção do Espírito Santo. Agora já diz respeito na disposição de morrer por Cristo. Percebe? Então cada período traz a sua distinção. Existem coisas específicas que nós seremos julgados sobre cada período. Então, no período onde a Bíblia fala de um período do levantar de Jezabel, por exemplo, poxa, então peraí, eu vou ser julgado pelas minhas capacidades e a minha coragem de ter pregado a palavra do Senhor, porque era isso que se exigia de mim naquele momento. Quando nós vamos para o quinto, que fala assim, olha, completa o número daqueles que têm que morrer por causa do nome do Senhor. Opa, então significa que não adianta eu querer só sair pregando. Este foi um período onde eu pregava, era morrendo. Você olha o período, por exemplo, Primeira, Segunda Guerra Mundial, onde houve uma perseguição muito forte, né, aos judeus, aos cristãos, por exemplo. É um período que não tem essa conversa de sair pregando, não. Você pregava era com o quê? Ah, tu quer matar cristão? Tá aqui, ó. Pode matar. Completa o número do restante que tem para morrer. Porque eu não vou negar o meu Senhor. Pode tirar minha vida. Pronto, não tem argumento. Era um momento onde você poderia falar assim, não, eu não sou cristão, não. Aí você vira para o outro que estava lá e fala assim, não, eu não vou morrer agora não, porque eu ainda quero pregar para ele. Eu quero converter a família desse soldado aí. Então, eu vou só falar que eu não sou cristão para eu não morrer, mas eu vou pregar para ele. Não era isso que se exigia naquele tempo. Exigia-se a coragem, a disposição de morrer. Então haverá um tribunal específico para aquele período. Percebe? E aí nós temos para cada período as características que nós precisamos atender. Os dias de hoje, o que você acha que Deus espera de você na condição de cristão? Existem nazistas querendo te matar hoje, porque você é cristão? Será que Jezabel está perseguindo você igual foi outros tempos atrás? O que você acha que nesse período Deus espera de um verdadeiro cristão? Para que ele não seja confundido no mundo. Para que ele tome de fato a cruz reservada para ele nesse tempo e siga Jesus. O que você acha que Deus espera? Você já sabe que no sétimo período o que se espera é que não recebam a marca da besta. E no sexto período, o que se espera? Está percebendo? Então a Bíblia nos dá esse fundamento. Existe um tribunal, assentado desde o período em que começa essas aberturas, né, dos 7 selos, das 7 cartas. Tribunal que lida com questões específicas de cada período, os quais são 7. E que o último, de fato, ele traz a sentença e traz a absolvição, né? A sentença de condenação ou absolvição. Quando nós olhávamos, por exemplo, para o santuário terrestre, o que acontecia? Se porventura teus pecados foram perdoados, está tudo ok com você, você não foi fulminado, então agora começava uma festa.
chamada da festa dos tabernáculos. Agora você saía da sua casa e ia habitar em tendas por uma semana, se alegrando, festejando, porque você foi salvo. Espera aí, sair das nossas moradas, habitar por um período semanal perfeito, porque fomos salvos. Isso parece que lembra uma história de milênio, né? Tá, mas depois a gente estuda sobre isso. Receber condenação e morrer. Opa, parece que ontem nós lemos a respeito disso também, né? Daqueles que sairão saltando de alegria e aqueles que serão o quê? Pisados na terra. Você percebe? Ok. Então vamos lá. A partir desse pressuposto, o que é que nós precisamos caminhar então, de hoje em diante? Sabendo que a Bíblia traz que depois que Cristo ascende ao céu, nós temos 7 períodos onde existem julgamentos específicos, lembrando que existem requisitos específicos, mas o princípio essencial da salvação é o mesmo, tá? Mas existem requisitos diferentes. E aí é tão interessante isso, porque quando você olha para as cerimônias que havia no santuário terrestre, por exemplo, você tinha o sábado, que era a primeira cerimônia. Você celebrava o sábado diferente da Páscoa, que era a segunda cerimônia. A Páscoa era celebrada diferente dos pães sem fermento, que era, por sua vez, diferente da celebração das primícias, que, por sua vez, era diferente da celebração do Pentecostes, que, por sua vez, era diferente da celebração das trombetas. Percebe? Então, cada período específico trazia, de fato, requisitos específicos. A minha disposição em ser chamado filho de Deus, temente a Deus, confessar os meus pecados, se arrepender dos meus pecados, se converter dos meus maus caminhos, era o mesmo princípio em todos esses períodos. Mas para cada um deles, me dava requisitos diferentes. Igual nós vemos o livro do Apocalipse nos exemplificando isso, usando como modelo o santuário terrestre. Então, quando nós falamos do dia do julgamento, entenda, ele já começou. Só que a questão agora é, hoje eu vou ser julgado pelo meu papel exercido no 6º período e no 7º período? No 6º ou no 7º, afinal de contas? Qual que nós estamos? E se eu vou ser julgado por esse período, o que eu deveria estar fazendo nesse período como cristão? Porque se eu viver como um cristão de antigamente, não faz sentido. O antigamente passou. Por isso que Paulo fala muito para os gentios, para ter cuidado, porque muitos deles queriam viver como os judeus viviam. Lembra da circuncisão, sabe? Lembra dos princípios do sábado. E quando a gente fala princípios do sábado, eu preciso deixar bem claro aqui. Você tem a lei do sábado, aquela da criação do mundo, que se repete quando Deus faz os termos da primeira aliança, concedendo elas nos 10 mandamentos. E você tem uma terceira referência do sábado, que é quando eles voltam do cativeiro de Babilônia. Quando eles voltam do cativeiro de Babilônia, agora o povo, para criar mecanismos para não pecar contra o Senhor, eles criam mais de 680 leis. Dentro dessas 680 leis estão várias leis em torno da circuncisão, em torno do sábado, em torno de comer sem lavar as mãos e tantas outras coisas. Então existem alguns princípios legais que Cristo falou contrário a eles, que na verdade você não encontra na Bíblia, porque não foi dado por Deus por meio de Moisés, mas foi desenvolvido pelos judeus após o cativeiro babilônico. Então, quando Paulo fala acerca da circuncisão, o que ele diz? Olha, entenda o princípio da circuncisão. E você precisa se circuncidar aqui dentro, é no coração, não é na pele.
Quando fala-se a respeito do sábado, pega a essência do sábado, porque Cristo, quando foi questionado, ele falou assim, olha, porque eu sou o Senhor do sábado. Então, peraí, não é o sábado que é o Senhor das pessoas, percebe? E aí, diante disso, muitos queriam viver nos dias do povo de Israel. E aí Paulo, ele escreve, inspirado por Deus, deixando bem claro para você, agora vocês estão no momento dos gentios. O que Deus requer de vocês hoje é diferente do que requereu um dia para os judeus, para os levitas, para a nação de Israel. São momentos diferentes. Assim como em toda a vida do povo de Israel, o que Deus requereu de cada um deles também é diferente. O que requereu quando eles estavam no Egito foi uma coisa. O que requereu quando eles foram cruzar o Mar Vermelho, lembra quando houve a celebração da primeira Páscoa após a saída do Egito? Foi diferente. O que requereu deles enquanto passou 40 anos no deserto? Foi diferente. O que requereu quando houve a instituição de reis? Foi diferente. O que requereu quando eles foram levados a cativeiro? Foi diferente. O que requereu quando eles saíram de cativeiro? Foi diferente. E aí agora, quando nós pegamos esse modelo de juízo, nós vemos o Apocalipse apontando lá para o início. Nós vemos o início replicando o fim, por isso que Deus fala por meio do profeta Isaías, fala assim, olha, eu anuncio o fim desde o começo. Nós começamos a olhar esses blocos de momentos de juízos de Deus, eles vão se replicando até o fim. Cristo, quando vai falar acerca da sua vinda, o que ele diz? Olha, assim como foi nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Um juízo. Não aconteceu um juízo de Deus ali? Sim. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que Cristo também faz referência? Também não foi um juízo? Também foi um juízo. E agora nós vemos isso se repetindo sobre o povo de Israel. Não houve momentos de juízo sobre o povo de Israel? Os 40 anos do deserto não foi um juízo referente aos 40 dias em que espiaram a terra? Quantos cativeiros de Israel não foram juízo de Deus proferido sobre eles? Percebe? Então a Bíblia você não despreza ela. Você precisa entender que você está vivendo sob o momento e algo é requisitado de você. Olha para trás. Olha para as Escrituras para que você entenda. Para que você não seja um cristão que no momento em que tem que morrer por Cristo, você esteja querendo se circuncidar. No momento que é para você se circuncidar do coração, você está querendo, na verdade, cuidar de outros preceitos. Existe um momento certo, sabe, para tudo aquilo que nós vamos fazer aqui na Terra. E o cristão precisa entender isso. Sabe qual é a minha grande preocupação com os cristãos dos dias de hoje? É porque o cristianismo como um todo, ele não é dinâmico. Eu falo cristianismo na condição de religião. Ele não é dinâmico para essas mudanças. O cristianismo moderno, ele trabalha para manter uma estabilidade. Você tem dias específicos de culto na igreja. Você tem uma repetição de eventos na igreja, para que você não lide com grandes novidades. Você tem eventos específicos e você tem um propósito específico para a sua vida. Ponto final. Ou seja, você não sai disso, você não oscila disso. E aí quando nós vamos ver o que Deus fala a respeito do cristão, né, já é diferente, porque o cristão ele não vive dentro de uma caverna, ele não vive num palácio, ele não vive sob uma estabilidade. Ele vive para cumprir aquilo que Deus pede dele. E aí sobre o princípio de levar o evangelho ao mundo, por exemplo, Deus vai instituir sobre cada pessoa uma missão. Então eu não posso querer ser cristão, cumprir uma missão, fazendo o que você faz. Porque talvez o que Deus pediu para você é diferente do que Ele pediu para mim. Percebe? Eu preciso estar ligado com o Pai. Porque nós somos um corpo. Eu preciso entender que como mão, o meu papel é diferente da orelha. É diferente dos olhos. É diferente do joelho. Não dá para todos serem mãos. Teremos muitas mãos. Teremos muitos pés. Muitas bocas, certamente. Mas quem define isso é Deus. Percebe? Agora, tá bom. Nós falamos de quando começou. Falamos de alguns períodos que se tem.
eu falei que é um tema que daria para explorar por um mês, né? Nós não vamos trabalhar esses 7 períodos, nós vamos trabalhar o último período apenas. Mas, afinal de contas, Diego, e esse último período? Quando a gente fala de sentença, de se dar sentença, quando que isso ocorre? Sabe? Quando, de fato, o tribunal está chegando ao seu fim, e aí a salvação já está selada ou a perdição já está selada. Vamos para 1 Tessalonicenses, carta aos Tessalonicenses, a primeira dela, no capítulo 4, a partir do verso 13, fala bem assim, ó. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, né, com som de trombeta, com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui, esse texto ele esclarece uma coisa. Certo, Diego, nós já vimos que haverá um último dia de juízo. Nós já vimos que esse último dia de juízo tem como característica, por exemplo, as 7 pragas, né? São as 7 taças de Deus derramada. Nós lemos lá em Apocalipse. Ok, já entendemos. Então, nós teremos um dia de juízo específico. E por incrível que pareça, o 7º período, ele traz um juízo sobre aquele período, mas também traz um juízo sobre o período todo, sobre os 7. Né? Porque é isso que o santuário terrestre nos ensinava com o Yom Kippur. Perfeito. Mas e quem morreu, Diego, no 2º período? Quem morreu no 3º, no 4º, no 5º, no 6º? Quem morreu semana passada de Covid? Quem morreu nos últimos dias? E aí? Eles já foram para o céu? Eles já foram julgados? Eles já estão ou no céu ou no inferno? Ó, eu cutucando essa história do inferno, né? A gente vai estudar sobre isso depois. Mas e aí? Aonde que eles estão? A Bíblia agora deixa claro, e é interessante as palavras de Paulo, falando assim, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre isso. Entenda que quem morreu crendo em Cristo vai estar dormindo. Quando que este ressuscita? Ele só ressuscita quando Cristo vier. Nós, os que estivermos vivos, nós não iremos subir ao céu primeiro do que os que morreram. Pelo contrário, os que morreram vão ressuscitar, nós veremos eles ressuscitando e nós subiremos ao céu juntos com eles. Aí é interessante, né? Porque aqui deixa bem claro, não tem ninguém no céu sendo julgado. Importante porque na visão que nós temos de Daniel e de João, nós não estamos vendo ninguém sendo julgado. Nós vimos tronos, nós vimos o trono de Deus, nós vimos o trono de Cristo, nós vimos livros. Aquela visão que você aprendeu de alguns filmes, de um tribunal, aquela fila de gente enorme, todos para serem julgados diante de Deus. Ei, a Bíblia não traz isso, tá? A Bíblia não traz isso. A Bíblia está falando de tronos. E aí é curioso porque os salvos aqui, eles vão subir ao céu, né? Aí lá em Apocalipse capítulo 19 e 20, por exemplo, fala de 1000 anos aonde os justos julgarão. Ou seja, os justos também sentarão em tronos. Não haverá um julgamento com o réu presente. Não haverá. Aqueles que forem salvos, certamente com o testemunho da sua própria vida,
porque é o que a Bíblia fala, né, quando fala assim que as suas obras falarão por você, ou seja, quando você morre, certamente as suas obras já selaram. Com base, e nós vamos estudar isso essa semana, nos juízos que Deus estabelece sobre cada pessoa para cada tempo, quando você morre, você já tem o seu selamento. Ou tu está perdido ou tu está salvo. Se tu está perdido, tu vai continuar morto. Se tu foi salvo, tu vai continuar morto. Até o dia que Cristo vem. Porque quando Cristo vem, aquele que morreu salvo, o nome dele foi escrito no que o livro do Apocalipse fala, no livro da vida. Neste livro da vida contém o nome de todos aqueles que foram aprovados. E se você foi aprovado, se você é inocente, por que você passaria por um julgamento? Por quê? Você já não está mais condenado, você foi salvo. Você já recebeu a certidão de liberdade do rei. Deus já disse, olha, esse daqui está salvo. Dá vestes brancas para ele, põe uma coroa na cabeça dele e suba para cá. Vinde benditos do meu Pai. Não é assim que Cristo prometeu nos chamar? Pronto. Então, os salvos não passarão por esse juízo. Os juízos do salvo passarão enquanto eles estão aqui na terra. Mas os ímpios, amanhã, né? Quem se assentará na cadeira do réu? Amanhã nós vamos estudar sobre isso. Porque aí agora nós temos um momento em que a Bíblia fala que um trono serão postos, que os salvos sentarão sobre esses tronos, que os salvos julgarão os ímpios. Mas fica uma questão, né? Se os ímpios morreram e não ressuscitaram, é porque Deus já os condenou. Então, por que haveria um novo julgamento? Será que haverá uma segunda oportunidade para os ímpios? Será que os salvos poderão interceder pelos ímpios? Por qual razão haveria esse segundo julgamento, já que a Bíblia fala? Você tem a narrativa de um primeiro, que define quem vai para o céu e quem vai ficar na terra, morto no pó da terra. Certo. Mas é dito que os que subiram vão julgar, juntamente com Cristo. E aí? Poderá haver uma mudança de sentença dada por Deus sobre esses? A Bíblia fala sobre isso. E nós iremos descobrir. Tá, agora tem uma última coisa. Nós já descobrimos que enquanto não se cumprir os tempos, ninguém aqui vai participar desse julgamento. Tá? Ninguém. Quem morreu está no pó da terra. Quem está vivo está com o seu tribunal aberto. Tá? Até o momento em que a Bíblia fala, né, que vai chegar o momento, e lá em Apocalipse cita, por exemplo, o marco final como a marca da besta. Ou seja, quem recebe a marca da besta está condenado. Ali acabou, ali já está sentenciado aquele cidadão. Tu recebeu a marca da besta, ou o nome, ou o número dele, então tu já recebeu a sentença. Você está perdido. Será derramada uma sentença e cairá sobre você. Ponto final. Mas e para ser salvo? Até que momento nós teríamos para isso? Para a gente situar, o último verso que eu quero ler hoje está em segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do verso 3. Agora presta atenção. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Por que ninguém se engane? Porque ainda que ele já tinha falado na outra carta que Cristo vem e então os mortos ressuscitam, os salvos sobem junto com os ressuscitados, né? E acabou a vida na terra, acabou o pecado, existem muitos ainda que acreditam o quê? Que os vivos vão subir ao céu e ninguém vai ver, que os mortos já morreram e já estão no céu, sabe? E tem muita confusão em torno disso. E ele começa aqui a explicar para você, olha, nada disso vai acontecer sem antes aparecer o filho da perdição, que é o anticristo. Tem dúvidas? O qual se opõe e se levanta contra
tudo que se chama Deus ou se adora a Deus, de sorte que ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que essas coisas eu vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. E aí continua, né? Porque já o mistério da injustiça opera e somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Note que o anticristo cessa a atividade dele quando Cristo volta. Aquelas teorias das pessoas, porque o anticristo vai ter 7 anos e no meio desse período a igreja foi arrebatada ao céu e eu não sei de onde o povo... É criatividade, né? Eu acho que Deus deu criatividade ao povo, aí o diabo ainda brinca com isso, pronto, aí cria umas teorias muito loucas. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso que Deus lhe enviará a operação do erro. Como assim? Para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas antes tiveram prazer na mentira. Último julgamento. O último momento do tribunal trata-se de julgar no período em que o anticristo aparece. O 7º período, né, que é o período que o anticristo aparece. E por que eles serão julgados nesse período em torno do anticristo? Conforme nós já lemos lá em Apocalipse, agora estamos vendo aqui na carta aos Tessalonicenses. Porque o anticristo ele vai operar engano, ele vai operar mentira. E ele vai enganar as pessoas. E a Bíblia diz que Deus vai permitir que as pessoas sejam enganadas. Mas como assim, Diego? Deus vai permitir que as pessoas se percam mesmo sendo enganadas? Sim. Porque o que Deus estará julgando não é o resultado final do engano, mas a essência do engano. E é onde Deus fala assim, olha, porque eles amaram a mentira. Foram enganados, mas gostaram. Eles não quiseram procurar a verdade. Eles não quiseram saber a verdade. Eles se apegaram numa mentira, numa história bem contada, em situações que lhes favoreciam, se agarraram nisso e pronto. Permitiram ser enganados. E por negarem a verdade, esses serão condenados. Interessante isso, né? E aqui nós temos o último período, o último julgamento, a última fase do julgamento, que é justamente quando o anticristo aparece. O anticristo aparece, nós estamos então na última fase do julgamento. Durará pouquíssimo tempo, a sentença será dada de uma maneira simples. Você recebeu a marca da besta, ou o nome, ou o seu número, então tu está condenado. Tu não recebeu nada disso, então tu professa a Deus como teu Senhor, tu adora a Deus, aquele que fez os céus, a terra, o mar, a fonte das águas e tudo que neles há. Você teme a Deus e dá-lhe glória? Ok, então você estará salvo. Dentro dos outros requisitos que nós ainda vamos ver aqui essa semana. Então, eu espero ter respondido para você a proposta do tema de hoje, que é o quando acontece esse julgamento. Recapitulando, julgamento começa quando Cristo sobe ao céu. O santuário celestial começa o seu processo de purificação. Nós temos 7 períodos descritos, sendo o 7º a expiação, semelhante ao que acontecia no santuário terrestre, o qual Deus pediu que Moisés construísse, semelhante ao que havia no céu, conforme Paulo descreve quando ele fala aos Hebreus acerca dessas semelhanças dos dois santuários, conforme vimos aqui no livro do Apocalipse hoje, cruzando inclusive com passagens de Levítico, quando dá instruções acerca do Yom Kippur. Então, nós podemos ver tudo isso. Então, começou já esse julgamento, nós já tivemos períodos fechados do 1º, 2º, 3º, e eis que nós identificamos que o 7º e último período do julgamento, que fecha um período específico e fecha todos os outros,
se dá justamente com o evento do anticristo. O anticristo se levanta, nós já estamos no último período, e ali o selamento será diferente. Quem há de ser salvo nesse período terá sim que se decidir contra o anticristo. Agora, quem foi salvo há 10 anos atrás, 20 anos atrás, não tinha nem que se preocupar com marca da besta. Percebe? A salvação era diferente nesse aspecto. Agora, no período do anticristo, não adianta você pensar assim, não, Diego, eu vou tomar a marca da besta porque a misericórdia do Senhor é muito grande, Diego. É muito grande, sabe? A graça de Cristo, Diego, é grande demais. Eu vou receber essa marca da besta, eu vou ficar até mais bonito com essa marca, porque a minha, ela vai ser rosa, né? Eu gosto de rosa, então vai ser rosa. E eu vou ficar muito bonito, porque é a misericórdia de Deus, porque o importante é as orações que eu faço todos os dias, o terço que eu rezo, é o dízimo que eu devolvo na igreja, então... Ei, não se engane, não se engane. Para cada período, Deus requereu algo diferente do seu povo. Lembra que nós somos chamados a ser embaixadores do reino, e não visitas do reino, não turistas do reino. Aquele que aceita o reino do Senhor, imediatamente ele já é instituído de um cargo, de uma função. Ele agora vive pelo reino, ele morre pelo reino, ele tem uma função a ser exercida no reino. E nós seremos julgados por essa oportunidade que estamos recebendo aqui na terra como representantes do reino. Se formos reprovados nesse momento, certamente não herdaremos o reino na vida eterna. Tá bom? Amanhã nós falaremos sobre quem se assentará na cadeira do réu. Na quarta-feira falaremos sobre o julgamento da primeira aliança. Quinta-feira, o julgamento na segunda aliança. Sexta-feira falaremos sobre o testemunho e as testemunhas do julgamento de Deus. E no sábado falaremos sobre o dia da sentença. Quando será separado o joio do trigo. Quando alguns saltarão de alegria e outros para a morte eterna. Que Deus nos abençoe. Eu espero encontrá-los amanhã. Se não for amanhã, se você for maratonar, assistir algum outro vídeo do canal, então nós nos vemos então num próximo vídeo. Até mais. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.